Se você costuma viver sempre o mesmo ciclo, se você tenta um relacionamento e sempre vive a mesma coisa, você tenta um projeto novo, sempre vive a mesma coisa, você tenta recomeçar a vida de alguma forma e você está sempre vivendo nesse mesmo ciclo, fica no final, até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui. Não é possível que você vai sair desse vídeo sem ter uma resposta. Eu tenho certeza que Deus ele tem preparado uma resposta para o seu coração. Fique até o final. Então, gente, vamos bater um papo aqui, vamos conversar, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que vivem um ciclo repetitivo. O que a mãe viveu, você está vivendo. A mãe foi infeliz na área financeira, foi infeliz na vida sentimental e você também está sendo infeliz. Você está vivendo tudo que sua mãe está vivendo, que seu pai está vivendo, as maldições. Seu pai sempre ficava em porta de barraca e você também está começando a adquirir esses hábitos, isso. E por que que isso acontece? Por que que a vida está indo por esse caminho? E é uma força como se você não conseguisse segurar, sabe? É uma força como se simplesmente fosse o natural. Simplesmente, minha vida é essa, eu sou assim mesmo, só que você tenta mudar e você não consegue, você sempre volta para o estágio zero. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia vai dizer que Deus ele tem planos para nós, porque nós somos filhos dele. Então, a Bíblia vai dizer que Deus ele tem planos para nós, e os planos que Deus tem é planos de nos fazer prosperar e não é planos de nos causar mal. Ou seja, os planos que Deus tem para você é planos de te fazer bem, não é planos de te fazer mal. Então, se você está seguindo uma vida a qual você já percebe que essa vida não está te fazendo bem, logo você já tem um entendimento de que isso não é os planos de Deus para sua vida. Então você tem que se calma, tem que recalcular, voltar, dar uma parada e falar, olha só, a vida do jeito que tá, eu não tô gostando, não tá tudo certo, eu sinto que não tá tudo bem. Eu sinto que eu tô vivendo coisas a qual eu simplesmente estou vivendo, são coisas que eu não gostaria de estar vivendo, mas eu tô vivendo e eu não consigo parar de viver. Então a gente tem que calmar, respirar e perguntar primeiramente, Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim aqui na Terra? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Sabe? E foi como eu disse, né? Os planos que o Senhor tem é de nos fazer prosperar, não planos de nos causar mal. Então, quando você já tem o entendimento de que Deus ele coloca uma promessa na tua vida, Deus ele te faz uma promessa, Deus ele te promete alguma coisa, Deus ele é, 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 a terra prometida no caso, porque vamos dar um exemplo que Deus ele te prometeu algo, um casamento. Esse casamento já está preparado, já está pronto, ele já existe lá na frente. Por exemplo, a terra prometida, ela já existia. Deus ele falou que iria tirar o povo de Israel e iria levar até uma terra prometida, mas essa terra já prometia. Porém, o povo teve que passar pelo deserto para chegar na terra prometida. Gente, aqui é Deus falando que ia tirar o pessoal do Egito para levar para a Terra Prometida, e a Terra Prometida já existia. Porém, eu errei aí no vídeo. Mas enfim, gente, aonde eu errei, eu vou colocar uma hashtag assim, né, para corrigir, porque foi uma mensagem que Deus compartilhou comigo, que Deus me entregou, né, e eu tô compartilhando com vocês. Então, eu não tô aqui para ensinar, não tô aqui para ser. Ninguém é perfeito, sabe? Tô aqui só para poder passar para vocês o que Deus me passou. Entendeu? E se eu errei algumas coisas e durante o vídeo eu vou colocar uma hashtagzinha assim com a frase certa, igual eu errei agora, né? Mas enfim, é só para poder compartilhar e fiquem até o final porque é uma mensagem poderosa demais, sabe? Deus veio falando muito comigo durante esses tempos, amém? Sabe, a terra prometida, ela já existe, já está lá, mas existe uma caminhada. Existe uma caminhada até chegar lá. A Bíblia vai dizer que Deus ele te conhece antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Ou seja, antes de você nascer, antes de você ser um bebezinho, antes de você estar na barriga da tua mãe, Deus ele já te conhecia. Antes mesmo de tu estar na barriga. E ele já tinha te entregado essa promessa na tua mão. Ou seja, antes de você ter nascido, antes de estar na barriga da tua mãe, Deus ele já conhecia você e ele já tinha te entregado essa promessa. Ele já tinha. Como assim? Como é que isso funciona? Exatamente, porque a promessa já está pronta. A promessa já existe, o plano que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para você, aquilo que ele disse que ele vai fazer, na verdade, ele já fez lá no futuro. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o que ele disse vai cumprir, vai acontecer. Ele falou que vai te dar um casamento, vai te dar esse casamento na verdade já está pronto. Só que você às vezes precisa passar por um deserto, precisa passar por alguma coisa. Às vezes você precisa passar até mesmo por outros relacionamentos para poder aprender a se tornar quem Deus quer que você se torne, para quando ele te apresentar a pessoa certa,
você não perder essa pessoa. Você saber lidar com as coisas certas. O deserto é deserto de experiência. Esse deserto que tu está vivendo é deserto de experiência. E, Marcos, por que que eu sinto que eu estou vivendo a mesma coisa que a minha mãe, a mesma coisa que o meu pai, sabe, às vezes comportamentos repetitivos. A Bíblia vai dizer que Deus ele visita até a terceira e quarta geração por amor a nós, para quebrar maldições, para quebrar legalidades na nossa vida, que não foram abertas por nós. Às vezes, o seu pai, por exemplo, ele abriu uma janela espiritual, por exemplo, da pornografia, do bar, para estar em bar bebendo vício. Ele começou a trair vícios em jogos. Isso é uma legalidade que ele abriu para demônios. E essa legalidade, às vezes, alcança as pessoas. Por exemplo, os descendentes do seu pai. Às vezes, você que é filho do teu pai. Quando nós aceitamos Jesus, essas legalidades não podem mais nos alcançar. Mas esses demônios podem atentar a gente, sabe? Para que a gente viva o mesmo comportamento, para que a gente tenha o mesmo comportamento dos nossos pais, das nossas mães, sabe? E o principal também motivo disso, às vezes, por exemplo, vamos dar o exemplo da pessoa que ela não consegue dar certo na área do relacionamento, sabe? Às vezes não é nada da tua mãe. Às vezes a tua mãe ela é feliz sim no relacionamento, teu pai é feliz, teus pais são casados, tudo lindo, mas você não consegue ser feliz na área sentimental, não consegue arrumar a pessoa certa. Foi como eu falei, Deus ele já tem preparado a pessoa certa, porém você ainda tenta e ficar com tantas pessoas buscando meio que essa pessoa, só que às vezes não é o tempo de Deus de te apresentar aquela pessoa. Então primeiro você tem que aprender a ser dependente de Deus para depois Deus ele te apresentar a pessoa. Porque tem pessoas, às vezes, que idolatram o relacionamento. Por exemplo, sem meu marido eu não vivo. Não, sem meus filhos eu não vivo. Se for, se acaba... Não, é sem Deus que você não vive. Entendeu? Então, tem pessoas que idolatram o relacionamento e Deus ele não quer isso. É por isso que Deus ele permite esse processo. É por isso que às vezes Deus permite você entrar num relacionamento e você quebrar a cara. É para você entender que a sua confiança não pode estar naquela pessoa que você está se relacionando, que você está namorando, que você está casada. Não, a sua dependência está nele. A sua dependência tem que estar nele. Porque às vezes Deus pode te apresentar uma pessoa, um relacionamento, uma namorada, um namorado, e essa pessoa... você botar tanta confiança nela, só que ela é ser humano. Ela pode te largar a qualquer momento. Qualquer momento ela pode surtar e, não pode com isso. Já aconteceu com muitas pessoas. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu às vezes com você que está assistindo. Então, quando a gente coloca a nossa confiança no homem, na pessoa, a gente é decepcionado de fato. Mas se a gente botar a nossa confiança em Deus, Deus ele não vai decepcionar a gente. O que ele disse que vai cumprir, ele vai cumprir. A promessa que ele te fez, ele vai te entregar essa promessa. Só que às vezes, também precisamos liberar perdão, sabe? Porque às vezes você teve um relacionamento, às vezes você se frustrou nesse relacionamento, às vezes você tá tão magoado, tão chateado que você odeia aquela pessoa, eu odeio, se eu ver ela na rua, vou fazer isso, vou fazer aquilo, blá, blá, blá. Só que isso te aprisiona, é uma legalidade que você está vindo na sua vida para você poder, para você não viver o que Deus tem para você. Porque Deus ele não vai te entregar um novo, sendo que com o velho você está mal resolvido. Não tem como você chegar na terra prometida se o Egito ainda está dentro de você. Porque isso aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam tentando chegar na terra prometida olhando para Israel, olhando para o deserto, perdão. Eles olhavam para o deserto e falavam, recalculou novamente. Eles estavam tentando chegar na terra prometida olhando para o Egito. E não tem como você ficar olhando para o Egito, olhando para trás e tentando ir para frente. Porque você vai tropeçar. Se você tenta iniciar um relacionamento novo, olhando para tudo de errado que você cometeu no passado com o relacionamento antigo, ou que ele cometeu com você vai tropeçar. Às vezes você vai cometer o mesmo erro com essa mesma pessoa. Porque às vezes você não perdoou a passada. Às vezes um sócio que você tentou ter um sócio, o sócio ele te roubou. Irmão, ele te destruiu, ele te deixou na lama, ele te deixou caído, derrotado. E você tá com uma mágoa dele tão forte que você não consegue mais ter sociedade com ninguém, você não consegue mais abrir um negócio, você não consegue... Por quê? Porque você não liberou perdão dentro de você para aquela pessoa. E aí,
Você não consegue ter um negócio próspero, você não consegue, às vezes, iniciar uma nova sociedade, às vezes uma pessoa que o próprio Deus está te apresentando, ele está falando, ó, vou colocar pessoas na tua vida, pessoas para te ajudar, para caminhar com você, para abrir um projeto com você e vocês darem certo, mas você não dá certo. Por quê? Porque não perdoou. O perdão, ele é uma corrente que te aprisiona e só aprisiona você, tá bom? Vamos dar um exemplo também aqui de um pai e uma filha. Às vezes a filha tá lá, né, em casa, o pai vai e fala uma palavra que a filha não gostou. Ela fala uma palavra de maldição. Sabe, no momento de raiva, o pai chega com raiva e fala, você é isso, você é aquilo, não sei para que eu te tive. A mãe fala para a filha, não sei para que eu tive você, maldita a hora que eu tive você, sabe? Aí o filho fica com aquilo no coração, e meu Deus do céu, minha mãe me odeia, isso e aquilo. Vai falar, quer saber, também vou odiar ela, e isso e aquilo. Aí você começa a odiar a tua mãe e fica nessa raiva toda. E às vezes, vamos dar um exemplo, às vezes a tua mãe, ela até falou, meu Deus do céu, calma. Eu falei besteira pro meu filho, não é pra eu ter falado isso pro meu filho. Vou pedir perdão. Filho, me desculpa. Aí tu, tá, mãe, te desculpa. Mas na verdade você só fala desculpa. Ah, desculpa nada, vai fazer de novo. E depois vai vir, vai falar a mesma coisa, vai ficar estressado, aí vai isso, vai aquilo, vai aquilo, vai. Aí tu não perdoa sua mãe de verdade, fica sempre esperando dela o mesmo comportamento, que você não libera totalmente o perdão, que isso te aprisiona. Porque às vezes também pode estar pensando assim, meu Deus, eu pedi desculpa pro meu filho, pedi desculpa pra minha filha, ela me perdoou, graças a Deus. E a sua mãe, graças a Deus, tá bem, a sua mãe tá bem. E você não, você tá lá, magoado. Você tá tipo, não, ela vai fazer de novo. E daqui a pouco ela vai vir, e depois vai fazer isso, vai fazer aquilo. É você que tá frustrado, é só você que colhe essa consequência. Tá entendendo? Literalmente é só você é o maior prejudicado nisso. Às vezes um marido, uma esposa que fez isso, que fez aquilo, que tá tentando mudar, mas na hora da raiva às vezes foi ignorante, fez isso, na hora da raiva, porque todo mundo é ser humano e tá prestes a errar. Foi como eu disse, você coloca a sua confiança, se você deposita a sua confiança no homem, no ser humano, na pessoa, na mulher, na tua mãe, no teu pai, você vai se decepcionar em algum momento, filho. Você vai se decepcionar, então é por isso que você tem que estar sempre disposto a perdoar. Ah, meu marido fez isso, te perdoo. Porque é o mandamento de Deus, é o que Jesus diz pra gente fazer. Nós devemos perdoar o nosso próximo, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, sabe? Então, não faz sentido a gente querer continuar caminhando para frente, querer algo novo, se a gente está olhando para trás. Às vezes seu marido errou, sua esposa errou, e ele quer se tornar uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Só que você está tentando caminhar com ele, às vezes ele te dá a mão, fala, vamos caminhar para uma nova vida, sabe? Eu vou parar de ser como antes, não vou ser mais ser como antes, não vou. Eu vou ser o novo. Aí você fala, tá bom. Aí você dá a mão para ele e fica, ó, tentando caminhar, mas está olhando para trás. Se você caminhar olhando para trás, tentando viver o novo, você vai tropeçar. Então, gente, não tem como chegar no novo, não tem como viver coisas novas se você fica olhando para trás, sabe? Se você às vezes não perdoou uma pessoa, se você tem que liberar perdão, libera perdão, porque não é sobre a pessoa, é sobre você. O perdão, ele diz sobre você, não é sobre a outra pessoa. Às vezes a pessoa te fez mal, ela até esqueceu, cara. A pessoa às vezes até esqueceu. Mas você tá ali, ó, remoendo. Tu tá remoendo. Não, ela vai fazer de novo, vai isso, vai aquilo. E é você o maior prejudicado. Então libera o perdão para quem tem que liberar. Às vezes você se sente num ciclo a qual tu tá vivendo as mesmas coisas que teu pai, que sua mãe. Busca Deus para poder te libertar, sabe? Às vezes desses demônios que tentam fazer a gente repetir comportamentos, hábitos dos nossos pais, das nossas mães, esses demônios que atuam nas maldições hereditárias, sabe? Porque só Deus mesmo para poder livrar a gente disso, só Deus para poder livrar a gente desses demônios, sabe? Ao qual tentam aprisionar a gente, sabe? Mas às vezes não é demônio, né? Foi como eu disse, como eu entrei nesse assunto, às vezes é uma falta de um perdão, é uma desculpa que você deveria pedir, não pediu, está sendo orgulhoso, sabe? Às vezes é alguma coisa que Deus mandou você fazer e você não está fazendo, por isso que você está vivendo esse ciclo repetitivo e tentando melhorar, e tentando isso, tentando aquilo, mas sempre caindo no mesmo buraco, sempre caindo no mesmo buraco. Então obedeça a voz de Deus, pergunta a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, quem eu devo pedir perdão?
Senhor, onde que eu errei, que eu me faça lembrar aonde que eu errei, quem eu devo pedir desculpa, onde que eu devo melhorar, o que está mal resolvido no passado. Porque eu quero, Senhor, olhar para frente, eu quero olhar para a promessa que o Senhor me fez, eu quero seguir adiante. Quero seguir adiante olhando, sem olhar para trás. Desafio vai ter. Vai ter barreiras para você pular? Vai ter barreiras para você pular. Mas você vai estar de frente para a barreira e você vai pular essa barreira. Porque se a barreira aparece na tua frente e está olhando para trás, tu vai bater de cara na barreira. Então escuta a voz de Deus, escuta o que Deus tem para você através desse vídeo. E é só isso, é só até aqui, sabe? Se você gostou de alguma forma, se Deus falou contigo, se mexeu com você, sabe? Curte esse vídeo, compartilha, sabe? Primeiramente compartilha para alguém que precisa, sabe? Porque eu não me importo muito com isso de curtida, para mim isso tanto faz, cara. Porque o vídeo pode chegar para uma pessoa e essa uma pessoa ser tocada por Deus e lindo, lindo, porque é sobre isso. É sobre ajudar o nosso próximo. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, é para ajudar o próximo. Então, se uma pessoa foi transformada, cara, já foi o objetivo foi concluído, sabe? Agora, se essa mensagem chega para 10 mil, nenhuma pessoa tocada, para que serviu os 10 mil? Não teve funcionalidade a palavra que Deus me entregou, sabe? Então, manda para alguém que precisa, sabe? Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai mudar esse cenário, ele vai mudar a mentalidade e tem coisas novas para você viver e é isso. Amém? Se você chegou até aqui, se você pegou a palavra, se sentiu Deus falar com você, se teve alguma transformação na sua vida, na sua mente, se abriu a tua mente de alguma forma e você entendeu que não tem como continuar andando para frente, olhando para trás, digita amém aqui e até o próximo vídeo.